Saudações, caros amigos. Hoje vamos analisar os fones de ouvido magnético planar intra-auriculares Fio FP3. Na tela já podem ver as medições deles e quero comentar como elas se relacionam com a experiência auditiva. Vamos começar falando sobre como eles vêm na caixa. A caixinha é muito luxuosa, é simplesmente uma caixa muito cara, bonita e incrivelmente prática. Provavelmente 1/3 do orçamento foi só para a caixa, e é muito legal presentear com fones assim. Dentro da caixa estão os próprios fones de ouvido, e reparem como o estojo para transporte dos fones é luxuoso. Ele é feito no estilo Lego, ou seja, você pode carregar os fones com você e colocar algumas peças em cima. No conjunto vem um monte de pontas de silicone. No geral, o conjunto é bem padrão. Os próprios fones de ouvido vêm em duas cores, você pode escolher rosa ou nogueira. Aqui nós temos a versão nogueira. Os fones de ouvido são muito bonitos, feitos com muito capricho. O plug é de 0,78 milímetros, ou seja, você pode trocar o cabo sem problemas. O cabo é de uma qualidade simplesmente incrível. Em fones de ouvido desse preço, com um cabo assim, eu diria que é sensacional. É muito bonito e muito gostoso de segurar nas mãos. Um produto de qualidade. Eu testei esses fones de ouvido com 3 fontes diferentes. A primeira fonte foi meu MacBook, aqui está ele, o MacBook, e eu conectei simplesmente usando o conector de 3,5 milímetros. Ele já está conectado e o sinal vai para o ouvido de medição. Você pode ver sua resposta de frequência no monitor. A segunda opção para a audição foi este pequeno adaptador USB-C da Fio. Vou deixar o link na descrição. Muito bom, custa apenas 19 euros. Prático, resistente e com um som muito bom. E a terceira opção, peguei meu player top de linha Fio M20 e 3 conectei os fones de ouvido nele e também escutei. Então vamos primeiro analisar minhas impressões de escuta. Posso dizer de imediato que os fones de ouvido soam muito bem, apesar do preço acessível e do fato de que grande parte do orçamento dos fones foi para essa caixa luxuosa. Eles têm um grave bem articulado, denso e encorpado. Bem, a região média é um pouco recuada, meio escondida, e agudos suficientes. Em geral, a textura da música em todas as faixas é percebida com bastante clareza, ou seja, você consegue ouvir tranquilamente qual músico está tocando qual parte, o que está acontecendo com cada um ali. Na cena sonora, na profundidade da cena. No que diz respeito ao escalonamento, para ser sincero, não percebi isso em lugar nenhum, nem mesmo quando conectei ao fio M23, que com certeza proporciona escalonamento em profundidade. E bom, lá tem de tudo. Esses fones de ouvido não oferecem nada disso, ou seja, o máximo que eles fazem é panoramizar da esquerda para a direita, não importa a que você os conecte. Se você ouvir diretamente do MacBook, como eu fiz, tudo soa muito bem, de forma decente. No geral, como uma opção mínima, isso já é suficiente. Se você quiser obter um som melhor, mais limpo, pode usar algum tipo de adaptador USB-C. Ou seja, eles possuem conversor digital analógico e amplificador para fones de ouvido. Esses aparelhinhos minúsculos por 20 a 23 euros são a opção ideal para esse tipo de fone de ouvido. O Filme 23 acabou sendo, na minha opinião, uma opção exagerada. Mas conectar players de 750 euros a fones de ouvido que não conseguem criar nenhuma profundidade de palco, na minha opinião, é um pouco demais. Bem, extremo não precisa ser nada extremo, você não ganha nada com isso. Vamos falar agora sobre as medições. Então, fizemos as medições, agora um dos lados do fone está sendo medido na cabeça de teste, um sinal está sendo enviado para ela, tudo está sendo medido. No programa Riff, você está vendo a interface dele agora na tela do computador. Vamos ver o que conseguimos. E assim, os graves dos seus fones de ouvido está um pouco elevado, bom, não é só um pouco, está bem elevado mesmo. Ficou em cerca de 5 a 7 decibéis. Preste atenção, a linha está bem alta e esse aumento vai até uns 400 Hz. Ou seja, aqui realmente tem bastante grave, é suficiente. Vamos agora para os médios. Os médios, como você pode ver, estão rebaixados, e é exatamente isso que explica por que o vocal soa um pouco distante. Bem, tipo um pouco em segundo plano,
Porque aqui há uma queda bem acentuada e essa queda continua até cerca de 3 kHz até começar a subir novamente. Outra característica interessante que me chamou muito a atenção é o pico entre 6 e 7 kHz que apareceu nas nossas medições. No começo pensamos que havia algum problema com a nossa cabeça de medição ou com os equipamentos, porque nas medições de outros blogueiros, aqui estou abrindo as medições Hi-Fi Oasis, esse é o Hi-Fi Oasis. Это тоже FiO FP3. Preste atenção, os graves estão elevados, ok, e os médios estão rebaixados. Tem um pico em 3 kHz, igual ao nosso, aqui está, e o pico em 6 kHz aqui é bem pequeno, do mesmo tamanho que o de 3 kHz, mas no nosso caso o pico em 6 kHz é, bom, bastante grande. Ele sobe, pessoal, cerca de 5 a 7 decibéis acima da linha média, isso é bastante coisa. E aí pensamos que, bom, provavelmente tinha algum erro nas medições. Por isso pegamos o sinal sweep e ouvimos os fones de ouvido junto com um colega e descobrimos que realmente os graves estão elevados. Os médios um pouco reduzidos, sim, em 3 kHz tem um pequeno aumento e M6 também há um pico bem claro e audível. Isso significa que os fones de ouvido podem ter características diferentes de um lote para outro. Os caras mediram justamente um fone com esse pico em 6 kHz. Eles pegaram um par justamente com esse pico em 6 kHz, mas como esse pico afeta o som para a gente? No geral, aparece um pouco de sibilância, mas não posso dizer que é algo monstruoso que incomoda muito, porque os sibilantes normalmente ficam em 8, né? E aqui está mais entre 6 e 7, entre 6 e 7, então não chega a ser sibilante de verdade. Mas ao ouvir o vocal, você percebe um leve som agudo. Mas esse pico não é um problema, é só abrir o equalizador e em 6 ou 7 kHz tirar uns 3 ou 4 decibéis e aí dá para lidar com esse pico muito facilmente. No geral, o som dos fones de ouvido é bom, eu gostei, é de qualidade. E agora na tela você vê o envio do sinal do gerador direto para o ouvido. O fone esquerdo está inserido, o sinal é enviado a ele e o programa mede imediatamente com o microfone. Aqui, preste atenção, esta é a medição por varredura e esta é a medição com ruído constante. Vamos zerar a média e o que obtemos do ruído repete completamente o que medimos com o swipe. O que tudo isso significa? São só gráficos bonitos. Sim, quero falar também sobre as ponteiras, pessoal. O kit vem com uma quantidade bem grande de diferentes tipos de ponteiras, mas isso, como é padrão, eu já mencionei. Mas para não precisar desembalar os fones de ouvido, eu usei outras ponteiras para os testes. Aqui eu tenho um monte de ponteiras diferentes, inclusive aquelas de espuma com memória de forma. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: vamos passar para as medições. Eu usei ponteiras de tamanho menor. Bem, para que o fone de ouvido se encaixasse melhor no ouvido, eu peguei uma ponteira de silicone pequena e coloquei nos fones. E repare que a faixa dos graves sumiu imediatamente, ou seja, se você usar ponteiras pequenas que não se encaixam bem no seu ouvido, você perde completamente a faixa dos graves. Curiosamente, também experimentei aquelas ponteiras de espuma com memória, ou seja lá como forem chamadas, elas ficam bem firmes no ouvido e mantêm o formato. E quando você ouve, tudo fica muito confortável. Também fizemos medições, mas o uso de ponteiras de silicone ou ponteiras de espuma com memória não trouxe nenhum benefício em relação às ponteiras de silicone. Não houve mudanças perceptíveis na qualidade do som e nas medições, ou seja, as medições são exatamente as mesmas. Houve um pequeno deslocamento em 10 kHz, ou seja, esse pico se moveu um pouquinho para cá, para a esquerda, e ficou um pouco mais baixo. Ou seja, no geral, tanto o silicone quanto esses tipos de ponteira soam igual. Pessoal, quem esteve com vocês foi a Arcadi Zenin da Premium Hi-Fi. Estamos em Riga conectando as pessoas ao som e por hoje é só. Que a força do som certo esteja com você. Venha nos visitar.